Queridos irmãos e amigos da Primeira Igreja Batista em Dourados, tempo de pensar no Salmo de número 101, Salmo que fala sobre o comportamento de uma pessoa em casa, não necessariamente observado por outros, a não ser pelo próprio Deus. E por esta razão eu tenho para mim que santidade, isso é uma definição minha, santidade é caráter no escuro. É um comportamento quando ninguém está vendo, quando ninguém está com os olhos voltados para nós, e assim nos comportamos por força da convicção, da consagração a Deus e daí por diante. É muito comum em tempos de crises, tais como este que nós estamos vivendo, de isolamento social, de pandemia, de observarmos que governos e líderes usam uma situação chamando atenção para um lugar determinado, para uma crise determinada, enquanto outras decisões são feitas nos bastidores. Então esta mudança de foco, a atenção é chamada para lá, enquanto que outras coisas estão correndo de maneira quase que imperceptível. Decisões são feitas no escuro, decisões são feitas no calar da noite, por trás desta cortina de fumaça, quando muitos acreditam que ninguém está prestando atenção, nem mesmo o próprio Deus. E o fato é que o Salmo 101 nos chama a esta integridade de conduta, mesmo quando não estamos sob o escrutínio e observação de quem quer que seja. E assim o Salmo 101, dos versos 1 ao verso 4, falam sobre atitudes consagradas de um remido. Então, do verso 1 ao verso 4, você tem uma lista de atitudes que a pessoa que tem consciência de Deus em sua vida e um pacto assumido com o Deus Trino de Israel, esta pessoa determina: eu agirei assim. E aí, então, você encontra no Salmo 8 atitudes que são descritas nesta demonstração de compromisso consigo mesmo e com Deus. Mas depois o Salmo muda de ênfase e você passa a observar que do verso 5 em diante não é mais o salmista falando, mas é outra pessoa falando, a voz do próprio Deus. E aí então você tem as expectativas íntegras do Senhor Deus. Então na primeira parte de 1 a 4 você tem as atitudes consagradas de um remido. Dos versos 5 ao verso 8, que é a segunda parte do Salmo, você tem uma descrição das expectativas íntegras do Senhor Deus com relação àqueles que são dele. E, obviamente, nós temos esta conclusão que nos chama a uma vida de consagração, mesmo que no interior da nossa casa, no conforto do nosso lar, não necessariamente observado por muitos. E também para lembrar que dos versos 5 ao verso 8 nós temos 8 expectativas íntegras listadas. E agora eu quero compartilhar com vocês, ainda que rapidamente, acerca das 8 atitudes do remido, descritas aqui no Salmo, bem como as 8 expectativas do Senhor Deus, as expectativas divinas. Então, se você vai fazer anotações, de um lado, Salmo 101, de 1 a 4, atitudes consagradas. Numa outra coluna, se você assim preferir, Salmo 101, versos 5 a 8, expectativas íntegras. O primeiro grupo, atitudes do remido. O segundo grupo, as expectativas do Senhor Deus. Vamos a elas então. Com relação ao Salmo 101, versos 1 a 4. Cantarei ao Senhor, em função da sua benignidade e do seu juízo. Esta é minha atitude. Eu cantarei ao Senhor. Em segundo lugar, portar-me-ei de maneira sábia e de maneira íntegra. E a expressão na minha versão usada aqui é caminho reto. Depois, terceiro, anseio pelo Senhor. A pessoa que ama o Senhor tem anseio
Quando você ama alguém, você anseia encontrar-se com ela. Quarto, andarei em casa com integridade de coração. E é muito oportuno que agora, quando nós estamos em nossos lares, em nossas casas, não sendo observados por muitos, a integridade na casa é mais do que nunca essencial. Quinto, não contemplarei imundícias. Nós agora, em nossos lares, cada um no seu quarto, com seu telefone celular, com o seu computador, assim nós temos condições de colocar diante dos nossos olhos coisas torpes, coisas imundas. E o salmista diz: andarei em minha casa com integridade de vida e não contemplarei imundícias. 6. Aborrecerei a prática apóstata. Aquilo que tende a me desviar dos caminhos do Senhor, eu abominarei. 7. Não terei coração perverso. E 8. Não terei intimidade com o mal. Então aí você tem as 8 atitudes daquele que é um remido consagrado ao Senhor Deus. Atitudes consagradas. Cantarei, portar-me-ei com integridade e sabiamente, ansiarei pelo Senhor, andarei em casa com integridade de coração, não contemplarei imundícias, aborrecerei a prática apóstata, não terei coração perverso e não terei intimidade com o mal. Estas coisas estão fora da minha casa, estas coisas estão fora do meu comportamento, da minha mente, de diante dos meus olhos. Vamos então para as expectativas que o Senhor Deus estabelece no Salmo de número 101, dos versos 5 ao verso 8. Primeiro, evitem a difamação. Difamar alguém leva o difamador à destruição, de acordo com a leitura do Salmo. Deus não tolera pessoas que difamam, pessoas que inventam acerca de outros inverdades, mentiras. Estas serão destruídas, diz o Senhor Deus. Segundo, não ter olhar altivo e um coração soberbo. Deus não tolerará este tipo de comportamento. Então não tenham um olhar altivo e um coração arrogante. Terceiro, ser fiel. Ou seja, Deus quer que nós sejamos fiéis. E ele diz que os olhos do Senhor estarão sobre aqueles que são fiéis. E se você é fiel no pouco, você também será fiel no muito. É uma tolice invertermos e dizermos: eu serei fiel quando Deus me colocar sobre muitas coisas. Não, o exercício da fidelidade começa sobre as pequenas coisas. E se você é fiel no pouco, Jesus disse, você será colocado sobre muito. Outra expectativa divina, em quarto lugar, andar perfeito. O Senhor diz que estes que andam perfeitamente o servirão. Aí você vai olhar para si mesmo e dizer: Flávio, mas eu estou longe de ser perfeito, eu tenho tantas falhas. Deus disse a Abraão, que foi um homem imperfeito: ande em minha presença e ser perfeito. Deus completará em nós aquilo que está faltando. Nós somos aperfeiçoados, nós somos santificados na obra meritória do Senhor Jesus Cristo. Andar perfeitamente na presença dele. Não ser fraudulento. Não prejudicar as pessoas, porque a pessoa fraudulenta não habitará na casa do Senhor. Observe que existem duas casas aqui acontecendo em paralelo. A casa do remido, onde ele anda com integridade, e a casa do Senhor, onde o desonesto, mentiroso, presepento não entrará. É o que o Senhor diz: o fraudulento não habitará na minha casa, diz o Senhor. Deus espera, ele tem a expectativa de que aqueles que são seus não mintam, não estará firme perante o Senhor. A pessoa mentirosa, ela é uma pessoa inconstante, instável. Ela não consegue permanecer a mesma por muito tempo. Logo, logo cai em contradição. E este é o problema da mentira. Ela não estabelece a pessoa que o faz na
verdade naquilo que é concreto, naquilo que é sólido. Por isso que o Salmo 101 diz que o mentiroso não estará firme perante o Senhor. Eu assisti a palestra de um doutor em jurisprudência e ele descrevendo como que os alunos de direito que um dia defenderiam causas em corte, a preocupação deles, como nós identificaremos o discurso de alguém que se apresenta como dizendo a verdade. E existe um gráfico. E o gráfico da pessoa que fala a verdade é muito simples. Naquela palestra, 4 quadradinhos, cada quadradinho com um princípio, um seguindo após o outro, verticalmente, de uma maneira muito lógica. Observe o discurso, identifique esses 4 pontos e a pessoa estará provavelmente falando a verdade. Mas o gráfico de uma pessoa mentirosa é totalmente diferente. Ele tem esses 4 itens e esses 4 itens eles vão para todos os outros lugares da página do gráfico, porque a pessoa que mente, ela estará trabalhando com tantos objetos suspensos no ar ao mesmo tempo que a contradição será inevitável. Não há estabilidade. A vida de uma pessoa verdadeira é uma vida simples. O discurso de uma pessoa verdadeira é simples. Jesus disse o quê? Sejai o vosso falar? Sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna. O apóstolo diz o quê? Sejai o seu sim, sim e o seu não, não. Simplicidade. A pessoa que fala a verdade é simples. O discurso é bastante lógico, mas aquele que é mentiroso é instável nas palavras e também nas repercussões. 7ª coisa que Deus espera como expectativa divina que não exista na vida daqueles que se aproximam dele. Impiedade. Eles serão destruídos da terra, não somente não terão espaço na casa do Senhor, eles serão destruídos da terra. É a questão da impiedade. E por fim, a prática da iniquidade. O amor por aquilo que é ímpio, por aquilo que é corrupto, por aquilo que é ruim, por aquilo que é iníquo. E assim, eu não somente teorizo em termos de palavras mentirosas, eu as coloco em execução. E estes que praticam a iniquidade serão desarraigados da cidade. E aí você observa então que existe a casa terrena e a casa eterna. E neste sentido, o Salmo coloca o arbítrio humano sob a soberania da vontade divina. E quando o arbítrio humano se coloca e é colocado em harmonia com a vontade soberana do Senhor, o que acontece é este andar íntegro e abençoado, quer em casa, fora de casa, com pessoas vendo ou não. E para terminar, eu gostaria então de chamar sua atenção para João, no capítulo 17 e o verso 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Então você volta a sua atenção para o Salmo 101 e ele diz: Cantarei a respeito da bondade e da justiça, a ti, Senhor, cantarei. Quero com sabedoria refletir o caminho da perfeição. Quando virás ao meu encontro? Em minha casa andarei com sinceridade de coração. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Detesto a conduta dos que se desviam. Nada disto se pegará em mim. Longe de mim o coração perverso. Não quero conhecer o mal. Ao que às escondidas calunia o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar arrogante e coração orgulhoso, não o suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que morem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Não ficará em minha casa o que se usa de fraude, o que fala mentiras, não permanecerá diante dos meus olhos. Manhã após manhã, destruirei todos os ímpios da terra, para libertar a cidade do Senhor dos que praticam a iniquidade. Aí está o Salmo 101, em toda a sua beleza, em toda a sua glória, e o desafio
Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. E que para este fim, o Deus Trino de Israel nos ajude. Amém e até a próxima.